Olá, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para trazer o discipulado para você. Temos um imenso carinho de poder compartilhar para você tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivemos e procuramos passar para vocês aqui, intermédio desse canal. Estamos aqui nesse canal chamado Instituto Didascalo, que é o instituto do professor, daquele que vai, do líder, daquele que ministra, aquele que ensina, aquele que prega. Então o nosso objetivo aqui é somente esse: dar para você suporte e ferramentas para você poder trabalhar no Evangelho. Bom, estamos aqui no nosso discipulado para você. Nós terminamos aí a primeira fase desse Instituto Didascalo, que é constituído de 5 cursos, que é Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, A Mente de Cristo, Em Missão com Deus, Batalha Espiritual e a Liderança de Jesus. Por que a primeira fase? É a fase de estrutura da nossa vida espiritual, nossa vida cristã, né? Então, esses 5 cursos são importantíssimos para que você venha dar sequência à obra do Senhor. Acredito eu e creio nisso com muito mesmo, creio que se você colocar em prática esses 5 cursos na sua vida, você está apto para ser um grande missionário, para ser um grande pastor, né? E isso vai evoluindo cada dia mais. Só que aí nós temos também no nosso Instituto Didascalo também a segunda fase. A segunda fase é constituída de 2 cursos: a sentinela de oração e evangelismo de oração. Então esses 2 cursos, eles são a prática no dia a dia da igreja. É muito importante que você também aprenda esses 2 cursos também. Bom, estamos iniciando hoje, o sentinela de oração. Nós vamos falar aqui sobre intercessão, sobre um trabalho muito importante que tem que ser feito na igreja. Você já vai ver pela introdução aqui hoje, pela primeira aula, como vai ser importante você não deixar de ver as demais aulas, ok? Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso curso Sentinela de Oração e estamos hoje na aula número 1. E o tema da aula número 1 é Procurando Boas Sentinelas. Então, o primeiro ponto aqui importante que fala assim: cuidado com quem você observa. A observação, ela é importantíssima para o sentinela. Se o sentinela não tiver não for um bom observador, o trabalho da igreja de alguma forma o diabo vai trabalhar dentro da igreja. É o sentinela que tem que evitar esse trabalho. A gente vai aprender isso com mais clareza mais para frente. Outro ponto: sentinelas precisam de perfeita visão de Deus. Ele é o visionário da igreja. Ele é aquele que vê as coisas, ele que vê as situações. Por isso o sentinela tem que ter uma comunhão estreita com Deus. Por isso que é importante, que eu falei aqui inicialmente, que você faça os 5 cursos anteriores que chamamos de primeira fase, justamente para você entender justamente o que você tem que fazer, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer com a visão de Deus. Vamos lá. Aí nesse ponto ainda temos a letra A, que diz o seguinte: com certeza Deus ainda não acabou sua renovação no mundo de oração ao redor com certeza Deus ainda não acabou a sua renovação no momento de oração ao redor do mundo. Isso quer dizer, enquanto ainda estivermos nesse mundo, Deus ainda vai movimentar-nos sobre a questão da oração. Ela é importantíssima dentro da igreja. Outro ponto importante o outro ponto diz o seguinte, que é a letra B. Na verdade, ele quer transformá-lo de um movimento para um estilo de vida. Porque hoje a igreja
ela, em algumas partes, não são todas, né? Vive como o seu dia a dia como fosse aquelas movimentações, aqueles cultos que só se movimentam, mas é só aquilo mesmo, né? Aí vai para as suas casas, as coisas continuam das mesmas formas. É por isso que é muito importante você não viver se movimentando, mas ou melhor, viver se movimentando, podemos dizer isso, mas isso seja um estilo de vida para você, dentro do seu dia a dia. Onde você estiver, você seja um intercessor. Onde você estiver, você seja aquele observador que venha orar, venha frisar sobre isso, né? Esses dias mesmo, a minha prima me comunicou sobre o nosso primo que passou por uma mês de oração. Vamos orar, né? E a gente conclama as igrejas, e a igreja tem que estar sempre ativa nessa área. Vamos para o terceiro ponto. Que o nosso legado seja semelhante do rei Davi. Ele serviu ao propósito de Deus na sua geração. Davi, ele foi uma pessoa muito importante. Por mais que teve seus erros, que teve seus pecados, mas ele foi uma pessoa muito importante para o reino de Cristo, o reino de Deus. Ele, intermédio daquilo que ele foi, veio a chamada linhagem de Davi, aonde veio Jesus Cristo. Então Davi, ele fez a sua parte aqui na terra, né? E Deus ensina-nos, intermédio dessa situação, desse homem e da história desse homem, que independente que você erre ou não, ou que você erre, né? Isso vai acontecer sempre, mas que você tenha consciência. Davi era um homem muito consciente, né, daquilo que ele fazia. Ele errou, ele não negociava com Deus, ele não culpava ninguém ou dava qualquer desculpa, ele assumia completamente os seus erros. Então vamos lá. A igreja primitiva aqui, eles causaram alvoroço por todo o mundo. Aí a pergunta a igreja causa alvoroço? Olha o que diz o texto aqui, de Atos 17, versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E esse tumulto, você tumultua o mundo com as suas orações. A igreja ela traz essa confusão toda, ela traz realmente tudo isso, né? Esse alvoroço todo? Ou é aquela igreja que acompanha o ritmo do mundo, que ela anda segundo o curso do mundo? Veja que Paulo diz, né, que não se conformeis, não ande segundo moldes, as ideologias deste mundo, mas desde que Deus renove esse nosso entendimento, para vermos saber qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, número 5. A nossa história ainda está sendo escrita. Muito se espera de nós. É só você continuar a história. Eu sempre digo que Atos tem 28 capítulos, mas nós agora vamos ser e vamos escrever, nós a igreja, nessa era, temos que escrever o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. E às vezes nós vimos alguns pontos tão assim fora daquele contexto que vimos, né, no Atos dos Apóstolos, né, como a igreja trabalhou, não se envolvendo com o mundo, não se envolvendo com a política do mundo hoje em dia, né? Em vez da igreja estar em oração pelo nosso país, em oração pelos os governadores, os líderes do nosso país, estamos criticando, mas só porque ele ganhou eu não votei nele, então agora ele é passivo das nossas críticas constantemente. E é errado isso, que você que não saiba.
É errado, e muito errado, você criticar qualquer tipo de liderança, independente de quem seja ele, que seja macumbeiro, que seja espírita, que seja isso, que seja aquilo, não importa, né? Se ele está lá, é porque Deus permitiu. É isso que temos que entender. Então, se ele permitiu, temos que orar, né? Por mais que seja um líder cruel. Às vezes tem uma passagem bíblica que Deus fez que Elias ungisse um rei sírio, né? O rei sírio. Esse rei sírio, mais tarde, ele quase matou e fez uma arruaça em Jerusalém, né? Em Israel. Mas por quê? Porque o próprio Deus pediu, o próprio povo pediu essa situação toda. O povo estava inclinado ao pecado, inclinado ao mal, e hoje a igreja está assim. E alguns irmãos nossos, inclusive pastores envolvidos, em vez de estarem trabalhando em favor do reino, estão trabalhando em favor do reino dessa terra. E isso é errado. E de alguma forma o mundo espera uma paz, uma tranquilidade. O que Paulo falou? Orai por todas as autoridades para que nós venhamos ter paz e tranquilidade nessa terra. E aí, o que acontece? Nós criticamos tudo, crentes envolvidos com manifestações. Irmãos, nós que somos cristãos, somos profetas de Deus, e como profetas temos que apenas olhar para a questão do reino de Deus, nada mais do que isso. Olha, aí o que eles pedem de nós? Esperando que testemunho, estão esperando serem curados. Uma geração de jovens estão esperando para nascer de novo. Ossos secos estão esperando um sopro de vida. Lares estão esperando serem curados. Vícios estão esperando para serem quebrados. Incontáveis milhões estão esperando para ouvir o Evangelho pela primeira vez. E a pergunta é: e nós, o que estamos fazendo? Precisamos nos localizar dentro da igreja como bons sentinelas. Sentinela é aquele que sempre está ativo. A gente vai aprender isso. Eu não quero adiantar nada, eu só quero acompanhar o nosso script aqui, para que você venha continuar aí ligado em nós, para a gente poder aprender mais e mais. Vamos lá, número 6. Se as sentinelas estivessem trabalhando, poderiam evitar muitas coisas ruins acontecendo. Por que as coisas acontecem, meus irmãos? Por que elas acontecem? Elas acontecem justamente porque não tem sentinelas. Não tem sentinelas. O que tem é justamente pessoas que estão dentro da igreja. Se reúnem regularmente apenas para se reunir, mas na verdade não estamos trabalhando. Nós podemos evitar muitas coisas ruins, podemos curar, podemos, intermédio do nosso trabalho, ter esse sentinela, curar, Deus curar pessoas, libertar pessoas, inclusive da nossa família, né? E quantas vezes a gente procura, né, pedir oração e ver os entes queridos passando pelas mazelas da vida, por situações difíceis, e no final das contas a gente não está fazendo nada. A gente pede oração aqui, pede oração ali, mas a gente não está nos posicionando diante disso. E nós temos esse poder. Deus nos deu esse poder. Diz a Bíblia, no capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, fala que nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Número 7. Satanás se aproveita quando o conceito sentinela de oração não está funcionando. Ele vai aproveitar, é claro. Ele sabe muito bem o poder da oração, meus irmãos. Ele sabe muito bem o poder da oração. Por isso, é preciso que a gente tome cuidado, muito cuidado, para poder a gente não tá dando para ele a oportunidade de devastar vidas, de destruir vidas. Vamos lá. Na página seguinte fala assim, vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele.
Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa passagem bíblica, né? E eu queria, antes de tudo, de fazer o comentário aqui, que você entenda que o contexto disso tudo. O contexto fala sobre aquele jovem que no capítulo 5 de 1 Coríntios estava andando com a sua madrasta, e aí Paulo, a igreja não estava fazendo coisa alguma para evitar isso, e Paulo disciplinou, e aí agora chega o conhecimento de Paulo que esse jovem estava com o seu coração triste, para que a tristeza não o consumisse, segundo a escritura. Paulo fala que a igreja precisasse abraçá-lo, perdoá-lo, e aí entra esse texto, para que Satanás não alcance vantagem por coisa alguma. Vamos lá, vamos entender esse versículo, né? Esse contexto é chamado contexto do perdão, né? O perdão, mas e precisa a gente entender dessa forma também, tá? A palavra ignorante vem do verbo grego agonoel, que significa sem conhecimento ou compreensão de. Agnóstico também é derivada desse mesmo verbo. Tecnicamente, um agnóstico não é uma pessoa que está insegura se acredita ou não em Deus, apesar de atual usarmos a palavra para esse contexto. Na verdade, entretanto, um agnóstico é uma pessoa que não conhece ou compreende, independente do assunto, né? Então, a palavra ignorante como agnóstico, eles têm o mesmo sentido. Nós também retiramos a palavra ignorar da mesma raiz. Nesse verso, somos alertados para ignorar ou sermos agnóstico sem compreensão daquilo que envolve o mal. Isto é, não precisamos conhecer o nosso inimigo. E tudo que o diabo quer é justamente isso: que você não leia a Bíblia, que você não estude a palavra de Deus, que você não conheça a verdade, que você não saiba mais dele, porque a Bíblia revela quem é realmente Satanás e sabe como ele age, como ele trabalha. Entendeu, queridos? Olá, intenções. Aqui vem da palavra noema, que literalmente quer dizer pensamento. O versículo essencialmente está dizendo: não sejais sem compreensão do modo que Satanás pensa. Então, noema também pode significar planos, esquemas, projetos, truques, porque essas palavras nascem dos pensamentos. Então, temos que entender quais são as intenções. Agora, é claro, para você entender as intenções de Satanás, você precisa ser um ser, precisa se envolver de forma espiritual. Esse é o X da questão. Esse é o problema, que talvez as pessoas estão indo para o caminho anteriormente da ignorância, né? E como fala aqui, pois não ignoramos quais são as suas intenções, isto é, os seus pensamentos, os seus planos. Nós não podemos ignorar isso de hipótese alguma. É buscar conhecimento disso. O bom sentinela é aquele que sempre está ativo. Um sentinela que não conhece Bíblia, ele vai ser facilmente enganado. Por exemplo, eu fiz um curso de vigilante, né, em 2011, isso tem muito tempo já. E todo esse curso, né, lá nós vamos aprender tudo que nós precisamos fazer, aprender tudo que nós precisamos saber para poder atuar como vigilante, né? Então, lá aprende tudo. Eu tinha um pavor de arma, né? Eu me lembro que quando chegou o momento de nós aprendermos a manusear a arma, porque eu estava já finalizando o curso, e a arma é o final, né, que dá no curso. E ali tinha que manusear a arma para você entrar para fazer os tiros. E eu tremia todo, e antes de pegar a arma. Mas depois que a gente vai aprender a manusear a arma, saber como lidar com ela, né? Saber como se cautelar com ela, aí tudo fica mais fácil. Inclusive eu até brinquei com a minha esposa, cara, que eu não vou fazer isso nunca, né? Aí eu brinquei com ela assim: poxa, amor, eu vou até mesmo, acho que eu gostei de arma. Legal a arma. É claro que eu quero distância disso, mas
É para você ter uma ideia que depois, quando você vai manusear, eu trabalhei já armado e assim, nunca tive problema com arma nenhuma. Nunca tirei ninguém, espero nunca fazer isso. Hoje eu não trabalho, no momento agora eu não trabalho como vigilante mais, mas a gente aprende tudo isso. Aprende como lidar, isso, aquilo. Me lembro uma ocasião que eu estava no Correios ali do Rio de Janeiro e trabalhava armado lá e o Correios lá, ele fechava 9 horas da noite. Então isso acontece aqui para você, para nós entendermos como é necessário o conhecimento. E aí, 9 horas da noite, tinha dois cidadãos procurando, escolhendo o selo que iria colocar na sua carta. E o gerente, assustado, eu pedi para ele se acalmar, fiz todos os procedimentos que deveria fazer, avisando meus colegas pelo rádio, né? Pelo rádio, e alertando a todos de uma eventual situação, né? Uma suspeita. Então a gente tem que tomar algumas atitudes. E graças a Deus nada aconteceu, ou talvez não aconteceu porque talvez porque eu agisse, não sei a razão por quê. Mas o importante é que a gente aprendeu isso, como lidar, ter a forma. Então o sentinela tem que aprender. É por isso que ele tem que ler Bíblia, por isso que o curso inicialmente é importante antes de você até mesmo estudar sobre esse curso Sentinela de Oração. Você pode até estudar aqui o Sentinela de Oração, você precisa fazer os 5 cursos, né? Precisa aprender, conhecer Deus e fazer sua vontade, precisa aprender a mente de Cristo, precisa aprender estar em missão com Deus, você precisa aprender batalha espiritual, precisa todas as coisas sobre liderança. E esse curso de liderança são 5 capítulos, são 5 aulas. Essas 5 aulas a gente procura o máximo possível mostrar para vocês, mostrar para os irmãos, para as pessoas a importância que tem a liderança. Vamos lá? Vamos para a letra B agora. A letra B não. Vamos para a letra C agora, né? Para o entendimento, vamos inserir todos os conceitos desse versículo. Olha só, agora como eu vou fazer esses conceitos que nós lemos aqui dentro desse versículo, simplificando. Vamos lá. Não sejais sem compreensão acerca do modo que o nosso inimigo pensa e opera, que é seus planos, esquemas, projetos e tudo. Muito legal. Vamos continuar aqui. E se não conhecermos os seus esquemas, ele terá vantagem sobre nós. A vantagem que o inimigo tem sobre a igreja é justamente nessa área, conhecimento. Vantagem é derivado de pleonectel, que é uma palavra composta que significa literalmente ter ou reter a maior porção, que é pleon, que é a maior parte, e eto, que é ter ou reter, né? É fácil entender que essa palavra é uma das palavras, né, é fácil entender que porque é uma das palavras para cobiça, também significa alcançar. No boxe, a pessoa que tem maior alcance tem vantagem e geralmente traduz mais soco. Por isso que a gente tem que ter as vantagens. Na verdade, se nós entendermos isso com clareza, eu posso até ler aqui a passagem. Olha aqui, porque o apóstolo Pedro, ele fala essa passagem aqui. Olha só, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz. Você já conhece, mas eu quero ler para você. Seja sobre vigilante, o inimigo de vocês anda seja sobre vigilante, o inimigo de vocês, o diabo, anda de redor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar, alguém para devorar. Olha só, porque ele manda orar, vigiar e ser sóbrio e vigilante. A palavra vigilante, né, a gente pode entender bem assim, ele é a
a ação-chave de um vigilante é prevenção. O que é prevenção? É você antecipar as intenções do inimigo. Antecipar a intenção do inimigo. Então, o vigilante, ele tem que antecipar, o sentinela, ele tem que antecipar a ação do inimigo. Por isso que temos que conhecer a Escritura, por isso que temos que conhecer a Bíblia. Além dos 5 livros, os 5 cursos que nós fazemos, você precisa de um curso teológico para você se localizar na Bíblia. É muito importante isso, né? Então, tudo isso é necessário para o sentinela. Vamos continuar? A palavra paleolectel é traduzida como tirar proveito. Satanás tira muito proveito daqueles que não conhecem os seus planos. Olha aí. À medida que somos ignorantes acerca do modo que nosso adversário pensa e opera seus planos, projetos, esquemas e truques, será à medida do que ele irá tirar proveito de nós, defraudar, roubar tudo que é nosso e tomar posse e reter a maior porção. Ele vai aproveitar o máximo possível para poder justamente isso. E quais são as porções que ele vai querer tirar de nós? Está aqui, ó. Nossos lares, nosso casamento, nossa família, nossa comunidade, nosso dinheiro, nosso governo, nossa nação e assim por diante. É por isso que tomar cuidado com o que você fala, o que você se manifesta. Eu vou dizer abertamente para você, meu amado irmão, Deus nos chamou para ser sentinela. Então, se você está se envolvendo com alguma manifestação política, meu conselho que eu dou para você, com muito carinho e com muita preocupação, é que saia disso. Nós não fomos chamados para poder se manifestar em política. Nós fomos chamados para poder abençoar a nossa nação. Ok? Não venha me dizer que ganhou porque a igreja votou errado. Não existe isso, né? Nada acontece por acaso. Às vezes Deus permite um governante ruim, até oposto a nós, justamente para poder nos ensinar alguma coisa que viemos aprender com isso. E parece que a igreja, né, não está aprendendo essas coisas. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18 diz o seguinte: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou no caminho. O entendimento dessa situação deve ser de que Deus permite que aconteça tudo o que acontece aqui, porque Ele criou as leis e princípios que são plantio e colheita, causa e efeito, e o livre-arbítrio dos homens que governam a terra. Então, esses princípios. E Deus vai obedecer esses princípios. Temos ali o caso de Jó, que o diabo aproveitou o máximo possível ali para poder tirar a vida de Jó, mas não conseguiu. E hoje ele quer trabalhar, ele trabalha também isso aqui, porque nós demos uma legalidade aí. Gente, se você entra na questão política, em manifestação política, assim, vou dar um exemplo que é prático, em tese, você está dando legalidade a ele para dizer assim, ele está falando da guerra da terra, então eu posso entrar nessa guerra com ele. Eu posso entrar nessa guerra com ele. Aí você vai fazer o quê? Eu vou ter que permitir. É mais ou menos assim que funciona a situação toda. Quando você usa a questão fé, porque a fé é uma dependência 100% de Deus. A fé é isso. Então, acabou a ação do diabo. Você tirou total legalidade dele. E tirando essa legalidade dele, você vai permitir que Deus haja em seu favor. Não pode entender, Márcio? É isso aí. Qualquer coisinha você me entra no comentário que a gente vai conversar mais abertamente sobre isso. Vamos lá, a letra A sobre esse ponto é: nós, entretanto, implementemos esses princípios e determinamos que quanto colhemos e experimentamos. É verdade que Deus e os homens trabalham juntos. É verdade. Satanás também compreende essas leis e usa para obter vantagem toda vez que for possível. É o que nós já falamos. Precisamos entender quais são os caminhos de Deus. Não acreditar a Ele
os resultados das nossas ações e das de Satanás. Vamos deixar a responsabilidade cair sobre quem é devida. Então, precisamos assumir o que Deus deu para nós. Quando você usa a fé, você tira toda a ação do diabo sobre qualquer possibilidade para poder ir até nós. Quando nós não cremos, quando nós usamos nossas próprias forças, aí sim demos toda a legalidade a Ele. É assim que funciona. Estamos aqui 2 versos que dão assim uma compreensão melhor sobre isso, Primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 18, que fala: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica por todos os santos, Orar. E aqui diz: orar pelo tipo de oração e súplica por todos os santos, por todos, sem discriminar ninguém, por todos. E nós lemos que já, o texto, seja só vigilante, o inimigo de vocês, o diabo, ao redor, como um leão que ruge procurando alguém para o devorar. Nós lá lemos aqui, então, já deixamos bem claro isso. Então, o contexto desses 12 versículos que é guerra espiritual. Nós temos o curso Batalha Espiritual, por isso que é importante você fazer esses cursos anteriores. Na Batalha Espiritual nós damos ali uma pincelada grande sobre essas questões aqui da guerra espiritual, e a oração ela é o ponto fundamental. Cada um menciona o nosso adversário e nos desafia a estarem alertas e vigilantes, tanto por nós mesmos quanto por nossos irmãos e irmãs em Cristo. E aí é que Paulo fala: não vamos permitir. Tanto o texto de 2 Coríntios 2,11 fala sobre justamente isso. Olha para aquele jovem, abrace ele, para que a sua tristeza não exceda e Satanás tenha vantagem sobre ele. Vamos lá? Vamos pular a página aqui. Rapaz, tem uma página moída, Vamos lá. Quero esboçar aqui 4 conclusões desses 3 versículos, que nós lemos aqui, que é Efésios 6,18, 1 Coríntios 5,8 e 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, como uma introdução ao nosso estudo de unção de sentinela. Vamos lá, primeira: proteção contra os ataques do inimigo, mesmo para os crentes, não é automático. Temos o papel a desempenhar. Apesar de Deus ser soberano, isso não quer dizer que Ele está literalmente no controle de tudo que acontece. Bom, é o que eu falei. Como é que você tira o controle de Deus? Quando você dá o controle a Satanás, quando você dá legalidade a ele. O que dá legalidade a ele? Usar os nossos próprios esforços. Quando usamos os nossos próprios esforços, tudo vai dar ruim. Nós temos exemplo de Davi, temos exemplo de Moisés, exemplo de Abraão. Olha o que Abraão arrumou um problemão sério, Abraão. Vamos lá. Se Deus fosse nos proteger ou guardar de todos os ataques de Satanás, não importando o que fizéssemos nesse versículo, seria totalmente irrelevante. Então, para os cristãos. Mas esse versículo ele é chave por causa disso: orar por todos os santos, não ser só vigilante, vigiar sobre os ataques de Satanás e não dar vantagem a ele, tirar todas as vantagens. Como isso? Amando os nossos irmãos. Vou falar isso, a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse curso. A segunda conclusão o plano de Deus é nos avisar ou alertar das táticas de Satanás. Aí vamos entrar. Quando você usa a fé, quando você usa o recurso de Deus, Ele sempre vai te avisar sobre os seus ataques, sobre as suas táticas, sobre as suas tramóias. Então é por isso que você descarta, usando a fé, você descarta, você tira qualquer legalidade dele e usa o poder de Deus. Terceira conclusão: devemos estar alertas
permanecer firmes, ou não identificaremos a tentativa de Deus de nos avisar dos ataques e planos de Satanás. É por isso que é por isso que Pedro diz: seja sob vigilante, orar por todos os santos, Paulo falando, né? Não vamos tirar todas as vantagens dele, para que viemos entender que Deus e Deus vai nos alertar, e se nós não formos alertas e vigilantes nesse aspecto, nós vamos perder qualquer compreensão do que Satanás quer fazer. Aí diz aqui o texto de Isaías 56:10: atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem latir, são sonhadores preguiçosos e gostam de dormir. É assim que está as situações, né? Não consegue ver, não consegue falar e não consegue vigiar. O texto quer dizer isso. Aí Marcos, em capítulo 8, versículo 18, diz também no mesmo tópico, né? Tendo olhos, não vem. Tendo ouvidos, não ouve. Não se lembra, porque não estuda. Eu quero saber esse grupo de intercessão que você tem na sua igreja. Se você quer criar um grupo de intercessão, instrui eles. Diz a eles que tem que estudar a palavra, tem que ler a escritura sagrada, porque uma oração feita sem amor não tem efeito. É isso aí. Quarta conclusão: se não somos alertas vigilantes, se somos ignorantes acerca dos planos de Satanás, ele irá tomar maior porção. Agora é o texto que todos nós conhecemos, que diz lá em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento. Pelo que vocês, sacerdotes, que são os que devem orar, rejeitaram o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejais mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei de seu Deus, também eu esquecerei dos seus filhos. Aqui fala aqui duas coisas: não tem conhecimento, rejeitaram o conhecimento, e também se esqueceram da lei de Deus. Então é por isso que temos que estar atentos no que Deus está falando conosco com todos os dias. Meus irmãos, é sério isso, é sério. Se nós não tivermos uma igreja que ora, que tem intercessores que estão envolvidos com a Escritura, a igreja vai ter problemas sérios. Vamos para o 13º tópico agora, né? Preciso de sentinelas. O primeiro exemplo de uma sentinela que falhou está contido na Bíblia e afeta todos diariamente. Vamos lá? Quem são esses? Adivinha quem são esses primeiros sentinelas? Quem é o primeiro exemplo de sentinela? Não? Poxa, vou ler para você então. Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: o Senhor tomou o homem e o colocou no Éden para cultivar e o guardar. Deus colocou o homem no jardim para guardar o jardim. O que ele fez? Deixou a serpente entrar. Vamos ler aqui. A palavra cuidar vem do hebraico chamar, que é uma das 3 palavras do Antigo Testamento utilizada para definir sentinelas. A gente vai mais tarde explicar com mais clareza nas próximas aulas sobre isso, tá, amado? Hoje eu não vou falar muito, não, porque hoje vamos estar dentro do nosso equipe aqui. Adão foi instruído a proteger o jardim, vigiando os ataques do agente do mal, a serpente. Olha só, ele foi criado para isso e não fez. E por que essa afirmação? Primeiro, a vigilância tem muito a ver com a natureza de Deus. Ele avisou Adão
Fazer qualquer outra coisa não seria consistente com o caráter de Deus. Deus não vai aceitar aquilo que já avisou. Nós temos um exemplo prático disso rapaz, esqueci o nome do cidadão agora. Jesus amado. Eu esqueci o nome do rapaz. Mas às vezes acontece isso, né? Acontece a gente errar o nome. Bom, o que acontece hoje, depois eu falo sobre ele, amado, eu esqueci o nome dele agora, lembrando aqui agora. Que Deus avisa. É Balaão. Deus avisou, o Balaão, chegou Balaque lá, os mensagens de Balaque quer falar contigo. Aí Deus disse, não para Balaão. Balaão falou que não iria não. Aí depois eles voltaram novamente. Satanás sempre faz isso, sempre manda os mensageiros fazer a minha pergunta. Aí ele vai falar com Deus. Deus se ira contra Balaão, deixa ele ir, mas dá sinal para ele que não era da vontade dele, mas ele vai lá, coloca um anjo na frente da jumenta dele. E ele mostra claramente que Balaão que não era da vontade dele, mesmo assim Balaão insiste nele. É o que acontece hoje. Se Deus falou que não, não. O princípio de Deus é um só. Não existe princípios, né? Existe princípio de Deus, né? A palavra princípios não existe na Bíblia para Deus. Existe princípio, né? Princípio é aquilo que Deus ordenou para nós não fazermos. E Adão recebeu esse princípio: não coma de todas as árvores do jardim do que está no jardim, mas não coma do árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você vai morrer. Ele não era para comer, acabou comendo. Então, aquilo que quando nós erramos, né, e estamos contrariando, como nós vemos aqui, a natureza de Deus, e aí Deus não vai ter consequências, com certeza. Nem Adão e nem Eva pareceram se espantar quando a serpente conversou com eles. Gente, eles não perderam a noção de tudo. Eles não perceberam que ali estava o inimigo conversando com eles. Se eles estivessem vigiando, estivessem em sobriedade com Deus, eles teriam consciente disso. Aí entra a questão toda, né? Mas que a gente precisa fazer algumas análises da nossa vida, né? Vamos lá, número 3. A terceira afirmação, por quê? Dos que mais eles teriam de se proteger, guardar ou cuidar antes aquela do jardim? Somente a serpente. E só tinha uma serpente, irmãos. Então hoje é a mesma coisa. As táticas de Satanás são as mesmas e não mudou. E parece que as pessoas não levam isso muito em conta. Por quê? Porque não estão familiarizados com a Escritura Sagrada. Porque se estivessem familiarizados com a Escritura Sagrada, certamente eles teriam sobriedade e vigilância. 14º tópico. A primeira responsabilidade do sentinela é manter a serpente fora dos jardins que Deus lhe deu. Então, o nosso trabalho como sentinela é que não permitir que a serpente, que Satanás se envolva no nosso jardim, no jardim que Deus colocou em nossas mãos. Isso inclui todas as áreas, tanto a família, tanto a igreja, e quanto o trabalho. Também o trabalho também. Você trabalha, você é sentinela desse trabalho. Você tem que orar pelo trabalho, pelas pessoas do trabalho. Vamos lá. Sentinelas que ficaram no muro também vigiaram o inimigo. Quando avistaram o perigo em potencial se aproximando, soava o alarme, fosse um grito, um som de uma trombeta. Os soldados deveriam se preparar para a batalha para defender a cidade. Quando os sentinelas estão trabalhando bem, nós nunca somos surpreendidos por Satanás e suas forças. Eles ficavam em cima do muro, e quando eles percebiam que o inimigo ia chegando, eles tocavam a trombeta, e aí os soldados se preparavam para defender a cidade. E quando
os sentinelas trabalham, Satanás não tem como atacar. Vivemos no culto, né, a observação deles no culto, o discernimento que eles têm no culto geral. Às vezes o pastor está pregando, irmãos, e o sentinela tem que trabalhar nessa hora. Esse é o momento certo do sentinela trabalhar, porque pode acontecer muitas coisas nesse momento. Alguém perturbar na hora da mensagem, o demônio veio se manifestar, e outras coisas mais que o sentinela precisa agir nessa hora e precisa trabalhar. E sempre antes disso tudo tem que estar em oração. Vamos terminar? Com o sentinela não devemos viver com medo no nosso adversário e nem o ignorando. Bom, queridos, está aí a primeira aula do nosso curso Sentinela de Oração, né? E tem muitas coisas boas ainda para a gente poder falar aqui nesses momentos que Deus está nos dando, ok? Deus te abençoe e até a próxima aula, da aula número 2 do curso Sentinela de Oração. Deus abençoe.